Olá, bom dia, queridos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal O Reino em Pauta. Que Deus abençoe grandemente você e a sua casa e que o nome do Senhor seja sempre glorificado na tua vida e através da tua vida. Queridos, a nossa palavra, a nossa série está sendo muito tremenda. Estamos na mensagem número 15 já da série A Constituinte da Vida. Vale a pena você nos seguir aí. Se você entrou agora no canal e está vendo o vídeo, muito bem-vindo. E eu vou te pedir um carinho. Se inscreve no nosso canal. Quando você se inscreve no canal, você vê a nossa reflexão diária, você coopera no crescimento do Evangelho do Reino. O propósito do canal Reino em Pauta é levar a palavra reinante, o Evangelho do Reino a toda a terra habitada. E eu preciso da sua cooperação. Nós não fazemos nada sozinhos, nós somos uma família, a família do Reino. Então, você pode participar se inscrevendo no canal, clicando aí no sininho e tendo todos os dias as notificações do YouTube. Coopera conosco e vamos crescer a pregação deste Evangelho glorioso. Muito bem. A série em curso, então, ela fala da constituinte da vida. A vida que está em nosso interior. A vida que não é nossa, como eu falei na reflexão anterior, mas esta vida é uma dádiva que vem de Deus. É uma dádiva do céu. É o próprio Deus inserindo-se no humano para que o humano possa frutificar sendo instrumento de Deus na terra. Glória a Deus. Eu vou ler um texto do capítulo 8 de Marcos, 8 do Evangelho segundo escreveu Marcos, que é tremendo. O versículo 31, a partir do 31, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Vamos lá. Jesus estava então no seu ministério terreno e ele prediz a sua morte e ressurreição. Verso 31. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se e olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Vamos refletir um pouquinho aqui e pontuar algumas coisas muito importantes nesse texto até aqui. Gente, Jesus então começa a ensinar os discípulos e a dizer que era necessário que o Filho do Homem fosse perseguido. Era necessário, estava no plano. É a vida que está falando, é Jesus que está falando. Ele diz: este é o meu caminho, este é o meu encargo, eu vou ser perseguido. Vocês estão entendendo? Ele estava passando para os discípulos aquilo que realmente iria acontecer, né? E outra coisa que eu pontuo aqui é que ele disse: é necessário também que ele seja morto, tá? Morto. E 3 dias depois, ressuscite. Jesus aqui revela sua morte e ressurreição para os discípulos. Mas o que acontece? Pedro chama ele à parte e diz assim: isso não pode acontecer. Pedro chamou ele à parte e começou a fazer o quê? Repreendê-lo. João narrou a repreensão de Pedro. Foi mais ou menos assim: jamais isso acontecerá contigo. Eu estarei do seu lado, eu não vou deixar ninguém te matar. É mais ou menos assim. Gente, a narrativa humana é sempre assim. O homem cogita das coisas do homem. Lembra que eu disse na reflexão anterior, a de número 14, que depois do pecado,
a alma se separou e se tornou um governo separado. Então, a partir daí, a alma humana, ela tenta decidir, ela tenta emitir parecer todo momento. Pedro agora usa sua alma, tá, que está endemoniada. E é pior, Pedro usa sua alma que está endemoniada e começa a repreender o Senhor. E a dizer, jamais, você não vai morrer porque eu sou teu companheiro. Amados, Jesus, a Bíblia diz aqui que Jesus olha para os discípulos. Por que será que Jesus olha para os discípulos? Pedro tinha chamado Jesus à parte para dizer isso. E a Bíblia vem dizer que Jesus olha para os discípulos para falar. Porque a mensagem, amados irmãos, era agora uma palavra para todo mundo. Jesus queria revelar a todo mundo que naquele momento Pedro estava endemoniado em sua alma. Obviamente, Pedro agora, irmãos, falou assim para ele que não ia acontecer, e o Senhor olhou para Pedro e disse, para trás de mim, Satanás. Porque você não cogita as coisas de Deus. Você só cogita as coisas humanas. Olha só. Então chamou a multidão e disse, então Jesus, para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Aqui ele revela a realidade da alma humana e diz assim, então Pedro, você está na alma, a sua alma está endemoniada, está possessa, porque Satanás está se levantando contra mim, contra o propósito, contra a visão. Deixa eu falar uma coisa para você, existe um propósito, existe uma visão. Deus tem um plano, irmãos, formado para todas as coisas, para todos os propósitos. Então, não adianta recalcitrar, não adianta se levantar, não adianta falar, viu? É melhor entender que Jesus Cristo é o Senhor, poderoso, glorioso, e entender a vida toda inclusiva, entender, amados irmãos, a constituinte da vida, porque, como eu disse, a vida não é do homem, a vida é de Deus. E o homem não pode se levantar contra a vida. Eu vou fazer até uma pergunta. Porventura, você pode mudar um dia da sua vida? Você pode mudar um momento da sua vida? Você pode mudar um ano da tua vida? Claro que não. Claro que não. Claro que você não consegue mudar. Por que você não consegue mudar? Porque Jesus Cristo é o Senhor da vida. A vida é dele. Então, amados, o que nós temos que fazer? Glorificar o Deus da vida. Nós temos que nos dobrar diante da vida e vivenciar a vida que nos foi dada. Essa vida gloriosa de Deus, essa vida maravilhosa que você tem, não é sua, mas é de Deus. Jesus Cristo morreu para que esta vida recebesse a vida, para que houvesse o insuflamento, para que houvesse, amados irmãos, o derramar. Então, Jesus, na sua morte, derramou a sua vida para dentro da vida humana, para que o humano fosse cheio do divino e agora, divino e humano, fizesse a obra junto e agora houvesse o cumprimento daquilo que Deus tem na vida aqui na terra. E isso, irmãos, é extremamente tremendo e maravilhoso. Por isso eu te convido a entender o plano de Deus, a vontade de Deus e aquilo que Deus tem para a tua vida agora. Eu procuro, irmãos, buscar de Deus esse entendimento para mim e então transmito a você com responsabilidade para que você entenda que a vida de Deus, ela é um governo, e esse governo foi liberado através da cruz, trazendo para mim e para você a vida. Tanto, amados irmãos, que aqui Pedro se levanta contra o próprio Deus, e não é Pedro, é o próprio Satanás em Pedro. Satanás, ele é ardiloso. Espiritualmente falando ali, está havendo uma guerra.
Amados irmãos, e Satanás quer confundir a cabeça. Essa é a razão pela qual Jesus virou para os discípulos e logo foi falando. E logo foi dizendo, viu, vocês precisam começar a entender as coisas celestialmente falando. Vocês têm que parar de ver as coisas naturalmente falando. Vocês precisam tomar uma decisão diferente, diferenciada, para o vivenciamento daquilo que Deus tem. Abra o seu coração para entender quem é você. Você é alguém muito importante. Você é alguém que Deus escolheu. Você é alguém que Deus chamou. Você é alguém que Deus tem um plano. Você é alguém que Deus tem um propósito. Você é alguém que Deus está contando com você nessa terra. Você sabia que Deus tem um instrumento nessa terra? Um instrumento para fazer a sua obra. Um instrumento para frutificar o reino de Deus na terra. E esse instrumento, queridos, não é um anjo do céu. Esse instrumento, amados, é você. É o homem, é a mulher que se dispõe diante da realidade estupenda e gloriosa de Deus. Abra o teu coração, entenda e glorifique a Deus pela tua vida. E segue a tua vida, cumprindo o propósito divino na sua vida humana. Pai, obrigado por mais uma palavra. Obrigado por mais um dia. Obrigado pelo Espírito Santo que fala, que ministra, que direciona. Abençoe a tua igreja agora. Abençoe os meus amigos agora, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até amanhã.